A China está se infiltrando no setor do agronegócio ao redor do mundo. Isso está acontecendo também aqui no nosso país. E essa é uma questão geralmente para a qual nós não damos tanta atenção, porque a tendência é pensarmos o seguinte: que mal há nisso? A China só está querendo garantir a segurança alimentar da sua população. Mas e se eu te disser que toda essa questão pode ser um pouco mais complicada que isso? Isso porque a atuação da China no setor do agronegócio pode até mesmo causar problemas para os produtores do setor agrário. Agora, para entender um pouco melhor quais são os objetivos da China com este investimento pesado no setor agrário ao redor do mundo, nós vamos conferir o trecho de uma entrevista exclusiva que o Epoch Times realizou com Kip Thorne. Ele é um fazendeiro e ex-embaixador dos Estados Unidos para as agências alimentares e de agricultura da ONU. Vamos conferir então a entrevista. Temos falado muito sobre como a China comunista é uma ameaça existencial para a América. Nós não costumamos pensar nisso pela ótica da alimentação, e você tem estado no centro disso. Então, por favor, descreva esse quadro para mim. Sabe, muitas vezes eu acho que pensamos que a ameaça existencial é algo que talvez seja militar ou algum outro componente da maneira como os chineses tentam obter mais controle do mundo. Mas a realidade é que segurança alimentar é a nossa segurança nacional. Qualquer nação que não tem segurança alimentar está a apenas 3 refeições do caos. Então, eu tive um foco extremo durante meu mandato servindo como embaixador das agências de alimentos e agricultura da ONU, baseado em Roma, onde trabalhei globalmente. E eu vi em primeira mão como os chineses estão tentando derrubar a ordem mundial. E então, a ameaça que eles representam para a agricultura dos Estados Unidos e para nós, sendo líderes globais do fornecimento de alimentos e rações para o mundo. Antes de entrarmos na parte dos Estados Unidos, obviamente, os Estados Unidos desempenham um papel enorme nessas organizações, na FAO e assim por diante. Até que ponto a China está integrada nisso? Hoje, na verdade, os chineses controlam basicamente quase metade, ou são os maiores líderes em muitas daquelas diferentes organizações da ONU. Então, quando olhamos para o que está acontecendo na Organização para a Alimentação e Agricultura, sabemos que Kim Dong-ju foi eleito lá em 2019. Sabemos que, sob sua liderança, obviamente, o tom e o foco da organização FAO mudaram significativamente. Estávamos em conferência da FAO e ouvíamos essas expressões de ganha-ganha e mão na mão, e geralmente era a introdução para onde eles queriam usar nosso dinheiro, nossa expertise, nossa propriedade intelectual para tentar melhorar a segurança alimentar em benefício da China e exclusivamente da China. Não de uma nação africana, nem dos Estados Unidos, nem de mais ninguém. Era sempre sobre eles. Qual seria um exemplo de um país como esse? Por exemplo, quando Kim iniciou a iniciativa Mão na Mão, na FAO, ele queria que os países entrassem e se juntassem à FAO, trouxessem sua propriedade intelectual, trouxessem seu financiamento, sua expertise educacional, conhecimento e fossem para diferentes lugares, tudo por uma boa causa. Quer dizer, se você pudesse ir para a África e melhorar a segurança alimentar, isso é o que deveríamos estar fazendo. Precisamos ir para essas nações em desenvolvimento e garantir que elas tenham segurança alimentar para que não precisemos mais fornecer assistência humanitária na forma de ajuda alimentar. Eu acho que os chineses estão muito focados em tentar capturar a maior quantidade de terra arável, e isso está no continente africano. Eu acho que muitas vezes pensamos que os chineses estão lá pelos minerais ou pela mineração que pode ser realizada para obter os elementos essenciais que eles precisam para construir baterias ou qualquer outra coisa, mas a realidade é que eles estão lá pela massa de terra deles. Eles estão lá pela capacidade de produzir comida suficiente para alimentar seu próprio povo, para serem autossuficientes. E assim, qualquer coisa que façamos com a FAO, qualquer coisa que façamos na África, precisamos perceber o quanto disso realmente está beneficiando a China e não a nação para a qual estamos indo com a intenção de ajudar e apoiar as pessoas locais. Então, se eu fosse mencionar um país específico, provavelmente escolheria o Zimbábue como exemplo. Visitamos lá várias vezes. Havia câmeras de reconhecimento facial por toda a cidade quando chegamos, tentando rastrear o movimento de todos. O nosso, em particular, tenho certeza. Mas quando vemos isso e depois saímos para o interior, vemos as placas chinesas por toda parte, tentando controlar o varejo de alimentos, tentando controlar o processamento de alimentos.
Talvez eles tenham um subsídio para ir lá e fazer algum processamento de alimentos e fabricação com o equipamento deles, com os nossos dólares americanos. Eles trazem as pessoas deles para fazer o trabalho, capturam o dinheiro e os transferem de volta para a China. Enquanto isso, os africanos permaneciam desempregados e tinham um pouco acesso para melhorar sua contribuição econômica, quanto mais para viver um estilo de vida melhor. Então, frequentemente ouvimos falar sobre o regime chinês comprando diferentes empresas, uma notável sendo a Smithfield, quero dizer, Hugh Wright, o maior produtor de carne suína dos Estados Unidos. Eu acho que a primeira pergunta é, como foi possível que isso acontecesse? Bem, não tenho certeza do que aconteceu hoje, se foi a Smithfield ou se foi a Syngenta. A realidade é... Vamos falar um pouco sobre a Smithfield primeiro. A razão pelo qual o Partido Comunista Chinês teve tanto interesse em adquirir a Smithfield foi que, você sabe, eles tinham um rebanho de porcos que é quase 10 vezes maior que o dos Estados Unidos. É difícil de imaginar, mas é 10 vezes maior. Mas a realidade é que a produção geralmente acontecia nos quintais das pessoas. Eles tinham porcos lá. Era muito fácil das doenças se espalharem. A produtividade era baixa. Era muito disfuncional em termos de produzir a quantidade de carne suína que o povo chinês queria consumir. Então, o governo chinês percebeu, bem, se quisermos chegar onde precisamos estar, vamos comprar uma empresa e vamos ver como eles processam, embalam, produzem, transportam, colocam no varejo alimentar e como eles fazem isso lá. Bem, agora que eles são donos, há mais de 10 anos, eles conseguiram. Agora você vê esses complexos de carne suína por toda a China. Eles chamam de condomínios. Alguns deles têm talvez prédios de 10 andares, onde eles começam a alimentar os porcos no topo e na parte de baixo, eles saem para o processamento. Mas eles consolidaram, eles industrializaram esse complexo. E a única forma de conseguirem fazer isso foi coletando a propriedade intelectual da Smithfield sobre exatamente como eles produziam, processavam, embalavam, transportavam e vendiam ao consumidor. É por isso que isso aconteceu lá. Agora, com a Syngenta é um pouco diferente. Obviamente, sabemos que a Syngenta é uma gigante química e de sementes ao redor do mundo. Houve várias empresas concorrendo para comprá-la, provavelmente 7, 8, 9 anos atrás. Nenhuma delas foi bem sucedida em adquiri-la, nem na Europa, nem nos Estados Unidos. Então, o Partido Comunista Chinês as comprou. Eles produzem produtos químicos, eles produzem genética de sementes. E o principal motivo pelo qual a China queria adquiri-las é, obviamente, que precisavam melhorar seus produtos químicos usados para controlar plantas daninhas, insetos e doenças. Eles cultivam muito mais milho, trigo, soja do que nós. Mas isso lhes dá a capacidade de construir sua própria produção em seu próprio litoral. Eles ainda têm restrições em relação à água, mas a realidade é que, se conseguirem produzir 10% mais milho, como por exemplo em suas terras existentes, eles não precisarão mais do Brasil, não precisarão mais dos Estados Unidos. Então, isso é algo que eles adquiriram. Mas foram as tecnologias dos Estados Unidos que desenvolveram muitos desses produtos geneticamente modificados e alguns desses produtos químicos. Mas a realidade é que agora os chineses a possuem. Eles vêm tentando fazer um IPO por vários anos, mas não tiveram sucesso. Então, eu vejo que elas continuarão sendo propriedade do Partido Comunista Chinês e continuarão fazendo o que fazem. Agora, explique para mim essa dimensão da segurança nacional do seu ponto de vista. Bem, eu acho que precisamos entender que a gente tende a pensar que os chineses vão operar conosco com um nível de confiança como confiamos em outras pessoas, outras empresas, protegendo a propriedade intelectual. Eles não têm nenhum interesse em proteger a nossa propriedade intelectual. Tivemos uma situação na nossa fazenda e em outras fazendas pelo meio oeste, onde estávamos produzindo sementes, no nosso caso, para a Bayer. E tivemos cidadãos chineses que vinham à noite e cavavam as linhagens puras das sementes que estávamos produzindo na nossa fazenda, apenas para levá-las para o aeroporto de Chicago, colocá-las em um depósito e então enviá-las de volta para a China. Eles acham isso perfeitamente normal. Bem, não é normal. Há centenas de milhões de dólares investidos em pesquisas para desenvolver esses novos produtos, depois produzir e levá-los ao mercado. Mas ainda assim, os chineses capturaram esse valor e o roubaram dos Estados Unidos.
Esse é apenas um dos muitos exemplos de como você pode ver que, uma vez que os chineses estão aqui, uma vez que eles têm seu pessoal aqui, como eles conseguem coletar informações. E isso se estende até as ferramentas digitais que usamos em nossas fazendas, onde eles tentaram roubar nossos segredos comerciais ou a propriedade intelectual que foi criada nas nossas próprias fazendas. E esses são os nossos próprios dados, que eles tentaram levar de volta para a China para melhorar a produtividade deles. Então, essas são só as suas experiências pessoais de que você está falando, certo? Alguns exemplos. Isso é impressionante. Esses são alguns exemplos que nós conhecemos, e os indivíduos foram pegos, processados e alguns cumpriram pena. Mas quantos nós não pegamos? E mesmo assim, nesse programa de TV, eu digo às pessoas, lembre-se, eles estão assistindo. Eles sabem o que estamos dizendo aqui hoje e vão continuar se aprimorando para garantir que consigam capturar nossa propriedade intelectual. A gente costuma dizer isso com frequência. Os Estados Unidos inovam, a China replica e a União Europeia regula. E eu quero garantir que a gente proteja essa propriedade intelectual. Assim, nós, nos Estados Unidos, podemos aproveitar o valor que é gerado a partir do desenvolvimento dessa propriedade intelectual e reinvestir no desenvolvimento de novas inovações. A gente não pode ficar parado. Nosso mundo não será alimentado. Sabe, os desafios que estamos enfrentando, se não conseguirmos controlar essa propriedade intelectual e captar o valor que ela tem e reinvestir em desenvolvimento e pesquisa, não vamos ter sucesso no futuro. Então, precisamos proteger essa propriedade intelectual. Como eu comentei com vocês no início do episódio, este é apenas um pedaço de uma entrevista que nós temos disponível na nossa plataforma de vídeos, a Epoch TV Brasil. Se você quiser conferir essa entrevista completa, muitas outras, além de vários documentários imperdíveis para quem gosta de geopolítica, entre já no nosso grupo do WhatsApp que eu deixei para vocês o link aqui na descrição do vídeo. E conheça a oferta especial de Black Friday que a nossa equipe preparou para vocês. Além de vocês terem acesso a todos esses conteúdos da Epoch TV Brasil, vocês também garantem o acesso de vocês a este livro de graça. Nós vamos enviar para vocês este livro de graça ao vocês fazerem a assinatura da Epoch TV Brasil. Por isso, se vocês quiserem ter acesso a tudo isso, clique já no link disponível aqui na descrição do vídeo. Este livro é os 9 comentários sobre o Partido Comunista Chinês, a principal obra já publicada pelo Epoch Times, onde nós trazemos em detalhes as atrocidades cometidas pelo regime chinês nas últimas décadas. Por isso, garanta já o seu acesso, clique no link aqui na descrição do vídeo. Muito obrigada por assistir e até uma próxima.